Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo começo de semana. E nada melhor do que começar a semana como lendo e meditando na palavra do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Atos 27, 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Palavra maravilhosa, palavra poderosa e que nos traz reflexões muito importantes acerca da semeadura da palavra de Deus. Nós vemos aqui na passagem que Paulo estava em Troade. Ele estava em Troade e era um domingo, era a Santa Ceia do Senhor. Eles iriam partir o pão. Quando eles falavam que iriam partir o pão, é porque eles iriam fazer uma Santa Ceia, o que nós fazemos hoje nos cultos, em nossas casas. E Paulo começou a pregar. Diz a palavra de Deus aqui que Paulo começou a pregar e foi pregando até a meia-noite. Então, digamos assim que Paulo começou a pregar às 18 horas, o que era mais ou menos o costume. Ele já foi das 18 à meia-noite pregando. E mostra a palavra de Deus que existia um jovem ali que estava escutando Paulo, chamado Eutico, e ele foi vencido pelo sono. Então, o que isso nos traz? Esse jovem foi vencido pelo sono. Ele não queria dormir. Ele estava escutando a palavra de Paulo, a pregação de Paulo. Essa pregação de Paulo, como todas, devia ser muito importante. O Espírito Santo que vivia em Paulo era algo absurdo. E o jovem estava ali ouvindo atentamente a palavra de Paulo, mas ele foi vencido pelo sono. Deus já tinha planos para isso. Ele foi vencido pelo sono e caiu. Ele caiu do terceiro andar. Imagina a queda que ele teve. Ele caiu do terceiro andar e morreu. Então Paulo, ele simplesmente parou de pregar, ele desceu ali, ele abraçou o jovem e o jovem reviveu. Paulo ressuscitou aquele jovem. Paulo deixou aquele jovem, subiu onde estava e continuou a pregar como se nada tivesse acontecido. E ele pregou, a palavra de Deus diz que ele pregou até o amanhecer do dia. Então digamos que ele tenha começado a pregar às 18 horas e parou de pregar somente às 6 horas da manhã do outro dia. Ele pregou 12 horas seguida. Ele semeou a palavra de Deus durante 12 horas. E mesmo a morte não conseguiu pará-lo. E mesmo a morte não conseguiu que a palavra de Deus fosse semeada, fosse pregada ali em Troade, porque no outro dia ele teria que partir de viagem para outro lugar. Então Deus mostra aqui que a sua palavra é o mais importante que existe. A semeadura da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, dos evangelhos de Jesus, é aquilo que nós devemos mais nos ater, mais nos ficar impressionados. É com a pregação do reino de Deus, através de Jesus Cristo. Paulo estava pregando sobre o quê? Sobre Jesus Cristo, sobre a salvação em Cristo Jesus. Ele pregou durante 12 horas e mesmo a morte não conseguiu vencê-lo. Ele desceu, ele ressuscitou aquele jovem. A Bíblia não fala se o que o jovem continuou ouvindo a palavra de Paulo ou não, eu não sei. Mas simplesmente Paulo desceu. Paulo não fez um estardalhaço com aquilo. Paulo poderia muito bem falar: olha, agora eu vou lá ressuscitar. Ou então, após ele ressuscitar o jovem, Paulo poderia se engrandecer. Paulo poderia colocar a palavra de Deus, aquilo que ele estava pregando, em segundo lugar.
mas não, ele manteve-se firme. Nem ele ter ressuscitado uma pessoa, o maior milagre de todos, mesmo após isso ter acontecido, Paulo não deixou de semear a palavra de Deus, a palavra de Cristo, aquilo que ele foi comissionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu afirmo que Paulo, sim, era um grande apóstolo. Ele foi um grande apóstolo. Depois ele tomou o lugar de Judas. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Eu explico bem sobre isso. Então o mais importante é semear a palavra de Deus. Nem a morte é mais importante que isso. Porque para a morte, Deus dá um jeito. Mas para a sua vida, quando você morrer, não tem mais jeito. Ou você irá para o céu, ou você irá para o inferno. Então aproveite, enquanto você está vivo, para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é ouvir a palavra de Deus? É fazer isso que eu estou falando, fazendo agora, pregando, semeando a palavra de Deus, e você está ouvindo. É você pegar a sua Bíblia e você ler. É você assistir vídeos do YouTube de pregações. É você ocupar o seu tempo buscando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Então, isso é o mais importante em nossas vidas. Nenhum milagre como esse que aconteceu em Troade foi capaz de interromper a pregação de Paulo. Paulo continuou ali, pregando, firme, durante mais ou menos umas 12 horas, para depois ele se retirar do local e ir embora. Ele deixou a semente, mesmo após um milagre maravilhoso. Ele poderia muito bem ter se vangloriado, como eu já disse, mas ele não fez isso. Ele poderia muito bem falar, olha pessoal, como eu já ressuscitei esse jovem aí, então não tem mais o que eu falar. Não, ele voltou ali, ele subiu, ele continuou a pregar firme a palavra de Deus. Então, a você que está me ouvindo, mas eu não sei pregar a palavra de Deus. Então se ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Leia a Bíblia, busque a Deus e pregue a outras pessoas sobre Jesus. Pregue na sua própria família, fale para sua esposa, para os seus filhos. Mostre que você é um cristão, mostre que você de fato aceitou os preceitos de Cristo, aceitou a salvação em Cristo Jesus. Mude o seu modo de vida. Tudo bem? Essa é a palavra para esse domingo maravilhoso. Que você tenha uma ótima semana. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o like na mensagem se você gostou e ative todos os sininhos das notificações. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Tudo bom.